Boa noite, amados, graça e a paz, amém. Vamos estar começando mais uma live com o tema Fé e Perseverança para um tempo como esse, amém. Eu vou estar dividindo a tela aqui com a pastora Helenilde e nós vamos estar batendo um papo com vocês a respeito de fé, amém. Do que é que a Bíblia fala a respeito de fé, quais são as instruções do Senhor para as nossas vidas, amém, acerca da nossa fé. O que você pode fazer com essa fé que Deus ele já te deu, né? A Bíblia fala que Deus ele nos deu uma medida de fé. A cada um de nós ele repartiu a mesma medida de fé. Algumas pessoas ficam questionando, porque a minha fé é pequena. Como é que eu faço para aumentar a minha fé? Então você vai entender um pouco mais hoje à noite acerca desse assunto, tá? E eu vou aqui convidar a pastora Helenilde já para a gente começar, amém? A gente começar a nossa live. Só um minutinho, queridos. Nós vamos estar aqui adicionando a pastora Helenilde. Deixa ela entrar, ela ainda não entrou, tá? Isso. Nós vamos aguardar um pouquinho aqui ela entrar, para que a gente possa estar batendo esse papo, amém? Então você que entrou, eu quero dizer, seja bem-vindo, amém? Compartilha, queridos, com os seus contatos, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam abençoadas com essa palavra, amém? Para que você possa ser um apregoeiro do Evangelho, amém? Para que você possa levar as boas novas do Senhor para os teus familiares, para as pessoas que estão ao teu redor, amém? Então nós vamos começar. Deixa ela entrar aqui. Amém! Chegou ela! Deus, Boa noite, pastora! Boa noite, pastora Michele. Como é que a senhora está? Eu estou bem, você? Glória a Deus, tudo em paz. Amém. Vamos estar dando início, amém, queridos, a nossa live, né? O nosso tema, como eu falei para vocês, é fé e perseverança para um tempo como esse, amém? Então nós vamos estar batendo Glória uma a Deus. bolinha acerca desse assunto que eu amo demais, amém? Porque nada melhor do que falar do que se vive, né? Não é, pastora? Amém, mulher. Nada melhor do que você falar sobre algo que você vive, que você pratica. Então vamos falar sobre fé, né? A Bíblia fala: Ora, o meu justo da sua fé viverá. Então eu creio que verá. você que está nos assistindo, você é justo, amém? Você foi justificado em Cristo Jesus e você vive pela fé, amém? Então nós vamos bater um papo Amém. agora sobre esse assunto. Eu creio que você será ricamente abençoado. Eu queria que você compartilhasse, amém, para que mais pessoas fossem alcançadas. E você que está nos ouvindo aí, abre tua Bíblia, amém? Eu queria agradecer a presença de todos vocês, amém? E abre tua Bíblia lá, amados, em Hebreus, capítulo 11, amém? Versículo 1. Vamos começar. Hebreus 11, versículo 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza. Amém? A fé é a certeza. Você que está nos ouvindo, diga assim: certeza, convicção. Amém? Certeza. A fé, ela é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Amém? Portanto, foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Amém, queridos? A fé, ela é uma certeza. Ela é uma convicção. De quê? De coisas que eu estou esperando, mas que ainda eu não estou vendo. Amém? Então, queridos, nós estamos num tempo onde você está tendo a oportunidade de desenvolver a tua fé, de colocar em prática a fé que Deus ele já depositou sobre a minha e sobre a tua vida. Amém, queridos? Não tenha dúvida de que a palavra de Deus na sua boca ela vai funcionar quando você crê com o seu coração. Amém? A palavra de Deus na sua boca ela é verdadeira quando você lança ela com ousadia, com intrepidez, com perseverança, em nada duvidando. Porque a Bíblia diz que fiel é essa palavra. Amém?
e digna de inteira aceitação. Pastora Lenilde, vamos falar um pouquinho sobre Hebreus capítulo 11? Pois é, pastora. Hebreus capítulo 11, não é? Ele fala justamente de uma realidade, né? E a realidade da nova criação. Isso. Né? A realidade do nascido de novo, né? A realidade da nova criação é viver por fé, né? A senhora estava falando, iniciou falando sobre Hebreus, sobre Romanos, no capítulo 12, né? Quando fala, a partir do versículo 3, que fala justamente dessa questão da medida de fé, não é? Então, assim, quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que nós recebemos uma medida, né? Então, faz parte de uma nova realidade, faz parte de uma nova vida, não mais sozinho, mas agora com Deus, né? Isso mesmo. O que é a fé? A fé, amados, a fé, como Hebreus fala, é a certeza e é a convicção. Não é? É aquilo que nós temos, que não está envolvido com os 5 sentidos, não é? Mas que nós sabemos que nós recebemos em Cristo, né? Eu preciso de fé para quê? Eu preciso de fé para orar. Porque eu só vou orar se eu tiver convicção que eu estou conversando com alguém que é poderoso, né? Isso. Com alguém que eu entreguei a minha vida a ele. Então, eu preciso ter fé para orar, eu preciso ter fé para ler as escrituras e entender que está falando sobre uma nova realidade, sobre a minha pessoa, não é? E quanto mais eu conheço dessa nova realidade, mais eu vou ficar convicto disso e mais eu vou agir em fé. É diferente. A fé, ela é diferente do acreditar. Você acredita? Eu acredito. Mas o acreditar, ele não tem uma ação. E a fé, ela tem uma ação. Isso. Né? Isso mesmo. É interessante que a Bíblia fala, né, que a fé, ela chama, né? Ela chama o quê? Ela chama a existência. Ela faz com que aquilo que você está declarando se torne visível diante dos seus olhos, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu estava relatando para ela acerca de fé. Muitas pessoas, elas têm um entendimento muito errado do que é fé. Muitas pessoas acham que a fé, ela só é para algo material. Ah, eu preciso exercitar minha fé porque eu preciso de um dinheiro para pagar uma conta. Ah, porque eu preciso de mantimentos na minha casa. Não, queridos. Quando a Bíblia fala assim, o meu justo da sua fé viverá, é um estilo de vida. Não é para você barganhar com Deus coisas materiais. Não é para que você possa crer e aquilo vai se manifestar diante dos seus olhos. Mas a fé, amados, ela começa primeiro na oportunidade que você tem de praticar aquilo que você está ouvindo. Amém? Porque tanto você precisa de fé para orar, como você precisa de fé para praticar a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que eu e você não devemos ser ouvintes negligentes, mas operoso praticante. Quando é que eu sou ouvinte negligente? Quando eu ouço a palavra e eu não coloco em prática. Amém? Mas quando a palavra diz assim, seja operoso praticante, é uma pessoa que ela pegou a palavra, ela ouviu a palavra, aquilo desceu para o coração, gerou fé, logo saiu pela sua boca. Amém? Então ela começa a andar de acordo com aquilo que ela está falando, de acordo com aquilo que ela está declarando. E muitas das vezes, queridos, a circunstância, o natural, o ambiente não vai estar favorável para você praticar a palavra. Verdade. Amém? O ambiente, como nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo um caos, naturalmente falando, no mundo inteiro. E o ambiente, ele não é favorável para você praticar a palavra. O ambiente é um ambiente de medo, é um ambiente de angústia, é um ambiente de temor, é um ambiente de choro. Então, esses ambientes, amados, eles fazem com que você queira recuar. Ele faz com que você naturalmente dê passos para trás e queira se isolar, ficar resguardado. Mas eu quero te dizer algo, amado. Chegou a hora, chegou o momento de ser operoso praticante. Amém? De pegar aquilo que você ouviu, todos os ensinamentos, amado, que você ouviu, durante esse tempo todo que você congrega, que você é cristão. Chegou a hora, amado, de colocar em prática. Como nós falamos hoje pela manhã na live, chegou a hora de mudar a atmosfera, de mudar o ambiente, de declarar a palavra e andar à altura dela.
A fé, ela vai funcionar na sua vida, na sua casa, quando você decidir praticar. Amém? Porque muitas vezes Amém. você acha que eu preciso de fé para pagar minhas contas. Precisa. Mas eu preciso de fé também para andar em amor. Eu preciso de Com fé para certeza. liberar perdão para as pessoas. Porque a Bíblia fala que Aleluia. a fé, ela opera pelo amor. Se eu não consigo perdoar pessoas, a minha fé ela vai se tornar inoperante. Sabe por quê? Porque é como se fosse um carro, você tem uma Ferrari em casa, mas você não tem combustível. Ela vai sair do canto? Não vai. Não Ela vai vai. permanecer ali, estacionada, e você não vai usufruir dela. Por quê? Porque você não colocou combustível. A Bíblia diz: a fé opera pelo amor. Ela vai caminhar, ela vai andar com você através do amor. Então, se você não consegue perdoar pessoas, logo a sua fé ela vai se tornar inoperante. E você pode perguntar: por que coisas não acontecem na minha vida? Amados, a Bíblia diz assim: ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? Isso mesmo. Quando eu me examino a mim mesmo, eu paro de olhar para a vida das pessoas. É o que a Bíblia, o conselho que a Bíblia nos dá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas o ser humano, amado, ele tem a mania, o hábito de examinar a vida do outro. Você olha É como o verdade. outro anda, como o outro se veste, com o que o outro gasta, o que é que o outro está comendo, o que é que o outro está fazendo. Mas você esquece, amado, de olhar para si mesmo. Quais são as minhas falhas? Quais são os meus erros? Aonde eu estou falhando? O que é que eu preciso fazer para agradar a Deus? Andar pela fé. E como é que eu ando pela fé? Andando em amor, praticando a palavra, porque Isso amar a mesmo. Deus sobre todas as coisas é praticar a palavra. Então eu libero perdão pela fé. Eu restauro coisas pela fé. Isso Eu mesmo, chamo à pastor. existência as coisas que não existem através da fé. Mas primeiro, amado, Amém. nós precisamos nos consertar por dentro. Amém? Examinar, Amém. Pai, vê se há em mim algum caminho mau. Examine-se, Amém. pois, o homem a si mesmo e comece a alinhar a tua vida, os teus caminhos de acordo com o que a palavra de Deus diz. Sabe por quê, amados? Porque quando você faz isso, a Bíblia diz assim, ó, as bênçãos do Senhor, elas virão e te alcançarão. Quando eu pratico a palavra, amados, as bênçãos virão e me alcançarão. Sabe por quê? Porque o diabo vai dizer assim, não perdoa não. O diabo vai colocar no teu coração para você ter ódio de pessoas. O diabo vai colocar no teu Verdade. coração para que você tenha medo. O diabo ele vai colocar no teu coração para que você fique apavorado, atemorizado. Mas não é isso o relatório de Deus a nosso respeito, amados. A Bíblia Isso fala mesmo. que nós somos discípulos de Cristo. De quem você está sendo discípulo hoje? Nós somos discípulos dele. E ele diz assim para mim e para você, que nós iremos fazer as mesmas obras que ele fez. E diz mais, Aleluia. outras maiores. Outras maiores nós iremos fazer. Mas quem vai fazer essas Verdade. obras maiores? Aquele que decidir praticar o que a palavra de Deus diz. Amém? Não é, pastora? Amém. Amém, pastor. Isso é algo extraordinário, sabia? Porque É, a gente precisa entender de verdade que andar em fé, andar por fé, é um estilo de vida, né? isso. Como é que você pratica o amor do tipo de Deus? Por fé, Isso né? mesmo. Não tem como eu praticar o amor do tipo de Deus para com o meu irmão se não for por fé. Minha Isso. gente, a nova forma de se viver, né, é por fé. E eu preciso, para cumprir a palavra, para obedecer aquilo que está escrito, tem que ser pela fé também, né? Amém. A gente precisa entender que o amor do tipo de Deus é aquele que eu amo sem esperar nada em troca. Isso Por que eu mesmo. amo? Eu amo porque essa é a minha nova natureza. Eu recebi uma nova natureza de Deus, né? Então eu amo porque está dentro de mim. Romanos diz no capítulo 5, no versículo 5, que ele pegou do seu amor e derramou em nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus. Então esse Amém. amor está lá, esse amor existe, não é? Então, assim, existe essa nova forma de se viver. E às vezes, né, as pessoas elas se limitam muito por essa questão do pecado, mas eu não consigo, porque eu sou um pecador. Querido, eu quero dizer a você algo. Se você fez Jesus o Senhor da sua vida, você não é mais um pecador, tá? Amém, amém. Romanos no Glória a Deus. capítulo 6, né? Romanos no capítulo 6, no versículo 6, no versículo 7, vai falar justamente sobre isso. O problema da humanidade não é mais o pecado. Porque Isso o mesmo. pecado ele já foi resolvido por Cristo.
O problema é a ignorância, ou é a falta do conhecimento, né? Daquilo que você já recebeu por Cristo, daquilo que você já é em Cristo. Agora, para você receber, você precisa conhecer, né? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu só vou conhecer por fé. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra, ouvir as instruções. Então, eu tenho uma nova forma de se viver. Sobre a minha vida, né, existe um novo regimento. Qual é o novo regimento? Viver pela fé. Então, eu vou amar o meu irmão pela fé. Então, eu vou perdoar pela fé. Tá certo, amados? Eu vou ter sabedoria para tratar bem, mesmo em meio a um momento de conflito pela fé. Isso não mesmo. é? Porque a Bíblia diz que, amados, existe uma palavra sobre nós, né? Em qualquer situação que você esteja, existe uma palavra sobre nós. Existe uma palavra sobre aquela situação. Deixa eu lhe dizer algo, né? Hoje à noite o Senhor, Ele me deu uma palavra extraordinária. E eu peguei aquilo para compartilhar com vocês hoje à noite. Olha só, o importante não é o lugar aonde você está, mas sim a função que você ocupa. Aleluia. Então, olha que coisa extraordinária. Às vezes a gente leva muito a se envolver ou a se distrair pelo ambiente que nós estamos ou por quem nós estamos cercados. Mas o lugar, ele não é importante, tá? Verdade. O lugar, ele não é importante, mas se há função que você está ocupando naquele lugar. E nós precisamos entender hoje que a Bíblia diz, queridos, lá em Efésios, que Jesus, ele está assentado com Cristo, mas que ele é o cabeça e que a igreja é o seu corpo. Então, que nós estamos assentados com ele. Então, nós temos uma função como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. E eu preciso andar à altura disso. Então, a gente vê lá em Gênesis, por exemplo, não é? Que a terra estava sem forma e vazia. Ela se tornou sem forma e vazia. Existia um ambiente de caos. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele aguardava um comando. Quando foi dado esse comando, quando foi declarada a palavra, ele pegou aquela palavra e ele mudou a circunstância. Então, hoje, não importa o ambiente aonde você esteja, por mais que seja um ambiente difícil, por mais que seja um ambiente onde as situações estão lhe sufocando, querido, mas eu quero lhe dizer uma coisa, você tem uma função, tá? Você tem uma palavra dentro de você, existe uma palavra de Deus ao seu respeito e ao respeito daquilo que você está vivendo. Sabe, amados, e você só precisa liberar essa palavra. Libere essa palavra pela fé. Porque esse é o meu papel e esse é o seu papel. A Bíblia diz, que uma pastora já citou, que sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, você pode... às vezes a gente quer... Deixa eu ver assim. Às vezes a gente quer impressionar Deus. Não. A Bíblia não manda a gente impressionar Deus. A gente não manda a gente sensibilizar Deus, querido, porque ele não é movido por emoções. Mas Deus, ele é aquele que cumpre a sua palavra. A Bíblia diz que ele pegou a sua palavra e colocou acima de si mesmo. Então, assim, o que é que ele espera? Uma palavra sua, um comando seu, que haja calmaria. Tire os olhos da situação, tire os olhos do ambiente onde você está inserido e encha, assim como o pastor Daniel falou ontem, né? No alimento da fé, pela manhã, encha o ambiente de palavras, mude a situação daquele lugar com palavras, palavras de Deus. Amém, queridos? A palavra, ela é poderosa para mudar a situação. Amém? Se Deus colocou a sua palavra, né, acima dele mesmo, né? Eu entendo que ele quer dizer para mim e para você o que com isso, né? A minha palavra é o que há de mais precioso na tua vida, né? Mas o erro de alguns cristãos é achar que a palavra é só para você botar a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, senta, ouve a palavra, vai para casa e continua do mesmo jeito. E não é assim, querido. A palavra de Deus na minha e na sua vida, ela tem que causar o impacto necessário
para a gente cumprir aquilo que nós somos designados a cumprir nessa terra. Porque a Bíblia diz que antes de você estar no ventre da tua mãe, Deus já havia te escolhido. Ele já tinha designado o teu propósito, amém? Então, amados, no decorrer da nossa caminhada cristã, o diabo, ele vai levantar circunstâncias, o diabo, ele vai levantar situações, porque o maior objetivo do diabo é paralisar você. Porque existem pessoas que não sabem quem são, não sabem o que elas vieram fazer nessa terra, e elas perdem tempo, sabe? Perdem tempo com o ambiente que não está favorável, perde tempo com pessoas que estão falando coisas que contrárias à palavra, perde tempo com situações que o diabo levanta, amado. É tempo de despertar, amém? É tempo de cumprir o propósito de Deus nessa terra. Porque a Bíblia diz, amados, que Deus, ele está 24 horas nos guardando, amém? Aleluia. Deus, ele é o mais interessado em nos suprir em todas as áreas da nossa vida. Então não há como, amado, você cumprir o propósito de Deus e você não ser suprido em tudo. Porque Deus, ele conhece você por dentro. Ele sabe qual o melhor caminho, ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, mas você precisa entender quem você é. Você precisa entender que o seu inimigo não é o seu irmão, que o seu inimigo não é o teu marido, que o seu inimigo não é as pessoas que estão ao seu redor. A Bíblia fala que nós temos um inimigo, que é o diabo. E a Bíblia diz que ele anda em derredor, procurando uma brecha, tá? Então, amados, chegou a hora da gente fechar a brecha, amém? Chegou a hora da gente não dar espaço, da gente não dar lugar para o diabo agir, para o diabo atuar na nossa vida. Chegou a hora de dizer, ei, diabo, o seu lugar é debaixo dos meus pés, e daí você não vai sair, sabe, amados? Chegou a hora de você dar um comando no reino espiritual, e o diabo, ele vai ter que recuar. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, amém? Ela produz resultados na minha e na sua vida. Assim como ela produziu resultados, amado, lá no princípio, onde Deus estava criando todas as coisas, ela produz resultado hoje. Ela produz resultado na tua casa, na tua família. Ela produz resultado no teu corpo físico. Porque é a vontade de Deus te curar, sim. Não tenha medo de morrer. Eu falei hoje de manhã na live, não tenha medo, porque a Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos com o próprio dedo de Deus. Você vai viver cada dia que foi escrito. Você vai viver, amado, cada momento que Deus já determinou. Mas escolha viver cumprindo o propósito de Deus. Escolha viver, amados, cada minuto. Senhor, eu vou fazer aquilo que você me chamou para ser e fazer. Sabe? Que é desfazer as obras do diabo. Se você ouvir, amado, incredulidade, se você ouvir alguém falar ao teu redor sobre o caos, seja um pregador do evangelho, leve vida, leve a palavra, comece a declarar fé sobre a vida dessa pessoa, comece a declarar vida sobre a vida dela. Deus, ele não mudou. Deus, ele continua mudando ambientes, ele continua mudando situação. Aleluia. A Bíblia diz que a fé chama a existência, amado. Comece a chamar a existência aquilo que você precisa. Comece a chamar a existência. Pai, eu consigo perdoar. Eu consigo andar em amor. Eu consigo praticar a sua palavra. Mesmo que o ambiente não esteja favorável. Eu consigo olhar para as circunstâncias e ver que existe alguém que é maior. Que existe alguém que é superior. A Bíblia diz, amados, no mundo tereis aflições. No mundo você vai passar tribulação, perseguição, angústia. Mas ele diz, tenha bom ânimo. É o que ele diz. É o que ele diz, pastor, para mim e para você. Tenha bom ânimo. Ele não disse para mim e para você que a gente ia viver aqui rios de... Você ia estar rindo todo dia, toda hora. Não, ele disse. Vocês vão passar por aflições. Vocês vão passar por tribulações, por perseguições, por angústias. Mas ele disse, tenha bom ânimo. Por quê? Porque ele já venceu. Ele disse, tenha bom ânimo. E o que é que você entende com isso, pastora? Tenha bom ânimo. O que é que você entende por isso? Tendo bom ânimo é viver pela fé. É entender que existe uma palavra sobre nós. É entender que nós temos um Pai de amor. Aleluia. É entender que Ele disse, eu vou, mas eu deixarei convosco, eu deixarei com vocês o Espírito Santo de Deus. É entender que Ele está conosco em todos os momentos. É entender o Salmo 91, quando Ele diz que é aquele que habita. E descansa. Aquele que habita e aquele que descansa pode dizer,
O Isso. Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu Amém. socorro bem presente. Querido, Isso não mesmo. tem como eu descansar se eu não conhecer. Eu só É. descanso diante de uma situação se eu Amém. conhecer quem está comigo. É Amém? verdade. Cláudia colocou algo bem interessante. Ela colocou assim, lá em cima, ela colocou assim, ó. O que é que você tem ouvido? Alguma coisa assim desse tipo. É isso mesmo, minha filha, porque aquilo que nós temos escutado, aquilo que nós temos ouvido, Isso. define quem nós somos. Sabe por quê, amados? Porque nós temos vivido um tempo aonde nós temos sido bombardeados por profetas do caos. Mas eu Isso. quero lhe dizer uma coisa: a Bíblia, ela não fala, queridos, sobre essa questão que nós iríamos sofrer dessa forma. Mas a Bíblia fala, queridos, que nós estaremos sempre guardados em Deus. Ele disse Aleluia. assim: se passares, sabe? As dificuldades vão vir, o dia mal vai vir, mas você não está sozinho. Isso Você mesmo. está amparado. Existem anjos. A Bíblia diz no Salmo 91 que ele é aquele que dá ordens aos seus anjos, Aleluia. ao meu Isso. e ao seu respeito. A Isso Bíblia mesmo. diz, quando você continua lendo o Salmo 91, você vai ver que ele diz assim, que ele mesmo é aquele que nos guarda. Isso. Então, amado, nada ou ninguém é maior do que Deus. Amém. Nada, Isso nada ou ninguém é mesmo. maior do que Deus. Amados, deixa eu lhe dizer uma coisa. Encha a sua vida, encha a sua Amém. casa, encha os seus ouvidos da palavra, da verdade Aleluia. sobre nós. Esses Amém. dias eu disse, eu acho que eu falei com o apóstolo Daniel, com a senhora, também falei com o pastor Jair sobre essa questão. Eu disse, Amém. minha gente, Deus, ele não vai deixar o povo dele perecer, porque isso nunca aconteceu. Queridos, Amém. amém? A Amém. gente vê lá Amém. em Êxodo, no capítulo 15, quando ele pegou aquele povo que deu crédito à palavra dele, aquele povo que obedeceu uma direção de Deus, estava guardado. O anjo da morte Isso passou, mas mesmo. Isso aquele povo mesmo. estava guardado. Eles estavam Protegido. protegidos. Eles estavam ceando, não é? Eles estavam Aleluia. se alimentando em comunhão com os seus. A Amém. gente vê quando Noé, ele obedeceu uma direção de Deus, amém? Pela fé. Hebreus diz que pela fé, Pela fé. Noé, ele obedeceu a palavra, obedeceu uma direção de Deus. E que Isso por mesmo. causa disso, amados, ele foi salvo, ele e a sua família. O que é que eu Amém. preciso fazer nesses dias de hoje? Né? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso, pela fé, sabe, praticar a palavra, praticar aquilo que ele já falou ao meu respeito. O que é que eu vou Amém. falar? Eu vou dizer, Pai, obrigada, porque o meu corpo eu apresento ao Senhor como um culto Aleluia. racional. Eu Isso entendo mesmo. que o meu corpo, ele é templo e morada do Espírito. Querido, a Bíblia diz que nós iremos. Amém? Que nós somos espírito, mas nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. E que nós vamos Aleluia. apresentar espírito, alma e corpo a Deus. Amados, o seu Isso. corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que uma pastora já citou que é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Amém? Amém. A Amém. Amém. casa, quando a gente precisa, às vezes a gente pensa muito sobre a casa, sobre o espaço físico, né? É. Mas a gente precisa também olhar essa palavra como a casa a habitação do Espírito Santo de Deus, como o nosso corpo. A Bíblia Isso diz mesmo. que aquele que edifica, eu preciso edificar, sabe, o meu corpo, eu preciso educar a minha alma todos os dias. Eu preciso Isso. dizer, alma, você não é movida por emoções, alma, Isso você mesmo. não está É. a mercê do que está acontecendo no mundo. Amado, eu vou Isso lhe dizer mesmo. uma coisa. Se tem algo que tem trazido muitos danos, eu acredito que talvez, muito mais do que a questão propriamente do vírus, mas é a questão do medo. As pessoas Isso. estão apavoradas. E a Bíblia Verdade. diz que o medo, ele é um espírito. Amém? Como a pastora já falou. Um espírito, queridos. Mas a Bíblia diz que Deus, ele não nos deu um espírito de medo. Mas ele Aleluia. nos deu um espírito de amor, de poder, Aleluia. de moderação. Sabe, queridos? Isso. É isso que nós temos. Dentro de você, meu irmão, minha Isso irmã, mesmo. você tem o amor. Amém? Isso Você tem mesmo. Isso poder. mesmo. Poder para quê? É, é,
o poder da palavra, o poder do nome de Jesus Cristo que foi dado a mim e a você. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso crer, querido, e eu preciso falar. Eu só vou falar. Eu vou falar. Amém? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, o coração. Amém? Então eu preciso encher o meu coração das verdades de Deus. E isso vai gerar fé dentro de mim. Queridos, e no momento, quando o medo bater a porta, eu vou me lembrar da palavra, porque o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que está de prontidão para lembrar a palavra que está dentro de você. Agora ele vai lembrar aquilo que está dentro de você, querido. Isso mesmo. Tá? Se dentro de você está a palavra, no momento que a aflição chegar, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Na tradução Helenil de Lima de Melo Pontes, vai dizer assim, tem de bom ânimo, porque eu já lancei uma palavra sobre você, sobre a sua vida, sobre essa situação. Glória a situação não pode lhe parar. Lembre-se de uma coisa, não é o ambiente, mas é a posição que você está ocupando naquele lugar. E a Bíblia diz, queridos, que a nossa posição é uma posição de autoridade. A Bíblia diz que nós somos a igreja do Senhor e que nós estamos assentados com Cristo. Amém? Amém, queridos? Então, assim, a fé, ela vem por aquilo que nós estamos ouvindo. Assim também como a incredulidade vem. Amados, não permite que a incredulidade entre na tua casa. Não permite que a incredulidade entre na sua vida. Quando você ouvir uma má notícia, querido, não potencializa, não. Diga, eu conheço uma pessoa que vai mudar essa situação. Sabe, amados, hoje de manhã eu acordei, né? E antes de trabalhar, eu fiz uma oração. Eu disse, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que nesse dia, Pai, o Senhor possa entrar nesses hospitais, inunde esses leitos com a sua presença e alcance essas pessoas. Eu declaro essas pessoas respirando bem, queridos, porque eu nunca vi na palavra uma pessoa chegar diante de Jesus e sair da mesma forma. O Senhor tratou algo comigo, ele disse, minha filha, para eu ir, eu preciso que a minha igreja se levante e vá anunciar as boas novas da palavra. Então, querido, diante do contexto, tá? Que nós estamos vivendo, não se cale, tá certo? Amados, nós estamos vivendo agora um tempo onde as igrejas estão fechadas novamente, mas a sua boca não está fechada. Querido. Aleluia! Amém? Querido Deus, ele não calou a sua boca. A Bíblia diz que ele falando, ele disse, essa é a minha igreja. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia diz que ele falando, ele disse, dar-te-ei as chaves. Aleluia. Do céu. Tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. Querido, se você não pode estar cultuando na igreja, não se prenda a um espaço físico, não se prenda. Amém, amado? Mas fale a palavra. Fale na sua rua, quando o seu vizinho, quando você for varrer a calçada, que o seu vizinho falar sobre o medo do vírus, você diga, eu conheço uma pessoa. Isso mesmo. Que pode que você pode habitar em um lugar seguro. Eu conheço uma pessoa que tem uma fortaleza, que é uma fortaleza, e que nele você pode estar seguro. Sabe, queridos, nós precisamos anunciar. Pastor, eu preciso conhecer a Bíblia todinha. Você precisa, querido, ter um coração disponível para ouvir, sabe, queridos, para ler, para falar a verdade. Amém? A verdade de Deus. Amados, é só isso. Você não precisa de um cargo. Você precisa ser filho de Deus. Você precisa ter a palavra, o amor dele, sabe, queridos? A convicção e falar. Fale, não se cale, por gentileza. Não é tempo da igreja se calar, mas é tempo da igreja falar ainda mais. Glória a Deus, amém. Sabe, eu queria dar um conselho, sabe, queridos, a todos vocês que nos assistem agora. Eu queria dizer para você, querido, não perde teu tempo, amado, diante dos jornais, escutando mais notícias, sabe? A gente percebe muitos cristãos perdendo tempo diante de um jornal, ouvindo notícias ruins, falando sobre doenças, sobre enfermidades, sobre crise econômica, sobre problemas financeiros que você vai passar, colocando muito medo. A mídia, ela tem bombardeado as pessoas com muito medo. Então, eu peço a você, queridos, em vez de você assistir um jornal,
Coloca uma ministração, vai ouvir uma ministração. Coloca um louvor. A Bíblia, ela é o nosso jornal. Ela é a nossa vida. A Bíblia é o nosso manual. Ela é o manual para você viver bem, para você ter uma vida tranquila e mansa nessa terra. Então, amados, coloca a palavra, sabe? Se você está habituado a ouvir o jornal, naquele horário, bota uma ministração poderosa de fé, de ousadia, de amor, de perseverança, de renovação da mente. Edifica a tua casa, edifica teus filhos, edifica a tua família sobre a rocha que é inabalável. Que rocha é essa, amados? A palavra de Deus. Se a tua casa ela não está alicerçada sobre a palavra, vai vir a pandemia, o vento e vai levar, vai destruir. Por quê? Porque estava de qualquer forma, queridos. Chegou a hora de arrumar a casa. Amém? Chegou a hora de dar comandos. Chegou a hora de você lançar a palavra. Amém? Como a pastora falou, a fé vem pelo ouvir. Ela fica pelo meditar, queridos. Quando eu ouço a palavra, logo eu vou meditar. Da mesma forma que eu ouço a palavra e eu medito naquilo que eu ouço, quando eu ouço a incredulidade, eu começo a pensar. Eu começo a pensar, e se isso acontecer na minha casa? E se isso acontecer comigo? Eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Então a fé vem pelo ouvir, ela fica pelo meditar e ela cresce, ela se desenvolve quando eu pratico a palavra. Isso, amém? Praticar. O praticar não é apenas ouvir, não é o tanto que eu ouço a palavra, não é o tanto que eu conheço a palavra, é o tanto que eu pratico. Você pode, amado, você pode conhecer um versículo da Bíblia só. E você pode ser um gigante da fé. Por quê? Porque você pratica. Existem tantas pessoas por aí que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Já leram 50 mil vezes, mas não pratica um versículo. Entende, querido? Então não é o tanto de conhecimento que eu tenho, não é o tanto de palavras que eu já ouvi, é o tanto que eu pratico aquilo que eu ouço. Amém? As pessoas elas vão conhecer você, como a Bíblia fala em Hebreus 11, a Bíblia relata sobre os heróis da fé, pessoas que obtiveram bom testemunho de haverem agradado a Deus pela fé. Pessoas que mesmo depois de morto ainda falam. Sabe, queridos, qual é o legado que você tem deixado na vida de pessoas? O que é que as pessoas olham para você e dizem? Ah, aquela pessoa ali, não, ela fala, mas não pratica nada do que fala. É um hipócrita, é um ouvinte negligente. É isso que você quer que as pessoas falem de você? Chegou a hora de você mudar isso, queridos. Chegou a hora de você mudar o ambiente. De você ser a continuação de Hebreus capítulo 11. Pessoas que obtiveram bom testemunho de ter agradado a Deus, como? Praticando a palavra, amém? Chegou a hora, amados, de mudarmos a situação, mudarmos o caos que existe. A fé, amados, ela vai além do que o relatório está dizendo. A fé, ela cura pessoas, ela liberta pessoas, ela traz pessoas de um leito de morte para a vida, ela restaura, ela traz tudo novo. Então, amados, eu não sei o que está acontecendo na sua casa. Eu não sei o que aconteceu perto de você, ao seu redor, mas eu quero dizer uma coisa para você. Independente do que aconteceu, queridos, Deus, ele permanece fiel. Independente do que aconteceu, Deus, ele permanece cumprindo a sua palavra. Amém? Deus, ele é justo, Deus, ele é verdadeiro, Deus, ele é fiel em tudo que ele faz. Amém? Não é porque algo aconteceu e eu estou triste, não vou mais para a igreja porque me decepcionei com isso. Não creio mais dessa forma. Amados, não é o que você passou, não são as crises, as decepções, nada disso. É o que você vai decidir fazer a partir de hoje. Então, o conselho que eu te dou, decida viver uma vida reta diante de Deus. Amém. Uma vida que agrada a Deus. Uma vida de você deitar e dormir. Pai, eu durmo o sono do justo. Pai, eu me deito e logo durmo, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Durma tranquilo essa noite, queridos. A Bíblia fala que Deus, ele vela por sua palavra para se cumprir na minha e na tua vida.
Sabe, eu declaro agora, em nome de Jesus, a toda crise de ansiedade saindo da sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro todo medo, eu declaro toda angústia, a toda depressão do inferno que se levantou na tua casa, na tua família. Eu declaro caindo por terra no poder e na autoridade do nome de Jesus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você vai deitar e vai dormir, porque Deus, ele te faz repousar. Ele te faz descansar em segurança. Amém? Descansa no Senhor e espera nele. Porque tudo ele fará na sua vida, amados. Deus, ele é fiel. Deus, ele não mudou. Lança a palavra. Eu posso ver assim, o Espírito Santo, os anjos esperando um comando seu. Lança a palavra, porque eles vão executar. Amém? Quando você lançar a palavra, a Bíblia fala que aquele que crê, ele não duvida. Amém? Lance a palavra. Se crê com o coração, amados, e não duvidar, assim será. É o que a palavra de Deus diz. Se você crê com o seu coração, crê e não duvidar em seu coração, mas crê naquilo que você disse, assim será com você. Sabe o que é que Deus disse? Sabe o que é que Deus disse para mim e para você? Eu é que sei quais os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. É isso que Deus diz para você. Ele que sabe quais são os pensamentos. Não são os teus pensamentos, são os pensamentos dele ao seu respeito. Ele que sabe quais são os pensamentos que tem ao seu respeito, amados. Descansa nele, porque são pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para lhe dar o fim que você deseja. Ele é presenteador, ele é galardoador, ele é pai, ele é fiel, ele é amigo, ele é verdadeiro, ele é justo. Ele não te desampara, ele não mudou. Ele está enxugando suas lágrimas, trocando a tristeza por alegria. Decida hoje mudar o ambiente, se alegrar, amados. Amém? Em nome de Jesus, eu quero dizer algo para você. Amanhã a gente vai estar falando sobre renovação da mente, amém? Fala aí, pastora. A fé tem uma ação, querido. Amém? A fé, ela é diferente do acreditar. Eu acredito que vai acontecer e você permanece na mesma situação. Não. Amém. A fé, ela tem uma ação, a fé, ela tem uma atitude. A Bíblia diz que pela fé, Abraão, né? Pela fé, sabe? Ele ouviu uma direção de Deus e ele saiu de um lugar para outro. Pela fé, Abraão pegou o seu filho e ele disse, está aqui, foi o Senhor que me deu, então eu creio que o Senhor é aquele que sustenta, sabe, amados? Então a fé, ela tem uma ação. E a fé em quê? A fé na palavra. Então, queridos, não importa, sabe? Vânia Ferreira, ela pediu oração porque está com o vírus do Covid já há 10 dias. Vânia, deixa eu lhe dizer uma coisa, minha querida. Existe uma palavra, sabe, sobre cura. Amém? Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías diz, queridos, que pela Deus, ele fez... Me ajuda aí, pastora, no versículo, mulher. Que agradou Deus moer Jesus para que eu e você andássemos hoje em cura. Agradou a Deus enfermar Jesus, substituição. Por amor a nós. Vânia, houve uma substituição. Jesus, ele foi feito enfermo para que eu e você hoje, Vânia, andássemos em cura. Então é algo que já foi dado. E hoje, minha filha, a fé, ela vem pelo ouvir. Então eu declaro agora, dentro de você, a fé ela sendo gerada. E você tendo uma ação nessa noite, sabe? Paralisando os sintomas do seu corpo, dizendo, eu vou me levantar, dizendo, eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim, sabe? Dizendo, até aqui, diabo. Sabe, amados, o diabo, ele se move pela ignorância. Mas quando o conhecimento chega, não tem mais como ele prevalecer. Então, Vânia, eu declaro nessa noite, minha filha, você sendo alcançada poderosamente pelo poder de Deus. Amém? Você recebendo cura hoje à noite. Cura divina. E manifestando no seu corpo físico. Sim, em nome e você andando à altura daquilo que Jesus ele já fez por você.
Amém. Filha, ele já lhe curou. Amém? Aleluia. Já Aleluia. aconteceu. Como é que eu tenho certeza disso? Deixa eu lhe dizer algo, Vânia. Como é que eu sei que, por exemplo, eu tenho uma casa, né? Eu tenho uma casa física e para onde eu vou, eu não levo a minha casa. Mas se alguém me pedir uma referência que eu realmente tenho essa casa, eu vou mostrar para eles uma escritura, amém? Sobre a casa que eu possuo, tá certo, amada? Então, pela fé, sabe, você entende que Jesus Cristo, ele já lhe sarou. Aleluia. Então, a fé é a escritura que nós temos daquilo que Deus já fez por nós, por meio de Jesus Cristo. Então, eu declaro, minha filha, você andando em cura, eu declaro você vivendo tudo aquilo que o Senhor já preparou para você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer, minha filha, que Deus é aquele que a Bíblia diz que enviou a sua palavra, né? E nos sarou, e nos livrou do que era mortal. Quem é a palavra? Jesus Cristo. Ele já veio. Amém? Ele já é uma realidade em nossas vidas. E ele nos deu tudo aquilo que nós precisamos ter para ter uma vida que a gente possa andar em cura. Cura é uma realidade. Amém, amados? Amém. Então, assim, eu oro para que vocês nessa noite, para que vocês entendam algo, queridos, que não é o ambiente, amém? Mas sim a função, a postura que você ocupa. E na situação que você está inserido, amém? Você é uma autoridade. Você tem uma função, amém? Aonde você está. Se levante em poder e ousadia. Creia naquilo que o Senhor falou ao seu respeito. Aleluia. Se alegre no Senhor. Esses dias eu tenho adorado o Senhor, né? Com aquele louvor, tempos de abundância. Sabe, eu vejo milagres se aproximando na minha casa, na minha vida, na minha... Não vou cantar, não. Mas eu vejo milagres, eles estão chegando. Sabe, queridos, a nossa nova realidade em Cristo é uma vida de milagres. Eu vou lhe dizer algo, amada. A pastora gostou, não foi? Canta aí que eu te ajudo, vai. A gente vai ensaiar e amanhã a gente canta, tá certo? Deixa eu dizer algo, amados. O fato de nós estarmos aqui hoje à noite, né? Falando das verdades de Deus. Querido, isso é um milagre. Você sabia disso? É um milagre que já aconteceu na minha vida. É um milagre que já aconteceu na vida da pastora Michele. Sabe, é um milagre você que está assistindo essa live. Não importa onde você está, querido, mas a Bíblia diz que aquele centurião, ele falou com Jesus, ele disse, envie uma palavra. E o meu servo será curado, né? Então, você, hoje à noite, você está recebendo essa palavra, querido. E eu creio que fé está sendo gerada no seu coração. E eu declaro que nunca mais você será o mesmo. Eu declaro que você, querido, nunca mais será o mesmo. Porque Jesus Cristo é aquele que está interessado em mudar a sua vida. Amém, amados? Então, a fé, ela tem uma ação. A fé, ela tem um estilo. A fé, queridos, ela tem uma postura diferente. Amém? Isso. Ai, pastora, você é pessimista, não, pessimista não, você é tão otimista. Realmente, queridos, essa é a nossa realidade em Cristo, sabe? Por mais que o negócio às vezes apareça estar um pouco embaçado, amado, mas sempre vai ter uma palavra. Querido, se agarra a essa palavra, querido. Aleluia! Aleluia! Eu vou dizer algo para você hoje à noite, tá? Se você, hoje à noite, se você precisa de oração no seu casamento, amados, a Bíblia tá cheia de respostas sobre esse assunto. Amém, amém, amém. Se você precisa de cura no seu corpo, né? Cura divina sendo manifesta no seu corpo. Amados, a Bíblia está cheia de palavras sobre cura, querido, sobre restauração. Sabe? Aleluia. Se você está cansado dessa vida que você tem levado, a Bíblia diz, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu vos lhe aliviarei. Amado, muito mais do que um alívio, Deus é aquele que tem descanso da sua vida. Isso mesmo. Sabe por quê, amado? Porque o alívio, ele ainda é momentâneo.
Amém? Mas o descanso, amados, aí Glória a você Deus. pode descansar na presença dele. Amém? A Bíblia diz, conhecereis a verdade. Amém, queridos? Muitos hoje à noite estão recebendo a verdade. Amém? Mas eu convido a você a conhecer essa verdade todinha ao seu respeito. E isso vai lhe trazer descanso, querido. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Isso é só uma palhinha, viu, amado? Se quiser conhecer mais, nós temos a nossa escola de ministros também. Vai lá, faz sua matrícula. Faz sua matrícula, seja enriquecido de conhecimento, amém? Em nome de Jesus, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora, amém? Eu creio que... Ana, Vânia Ferreira, foi, Fabiana Silva. Damiana. Fala aí, pastor, o nome do povo. Vou tentar aqui, né? Maria, Iris, que Cláudia, minha amiga. Clébia. Minha gente, sabe quem, pastora? Um pessoal lá de Almo Marinho que eu vi, que estava assistindo. Deus abençoe vocês. Damiana. Ivanilza, Vânia, Corrinha, olha, lá de Portugal, olha, como a gente tá chique, tá vendo? Regina. Priscila, aleluia. Cláudia. Mara, meu amor. Lani, Mara. Jana, Iris, Maria, Ritinha, aleluia. Glória a Deus. Amém. Mara, glória a Deus, Edileuza. Vocês são bênçãos, queridos, amém? Então compartilha, queridos, essa live, amém? Para que as pessoas dos seus contatos sejam edificadas, amém? Para nós é sempre um prazer estar falando sobre a palavra do Senhor, amém? Essa palavra que mudou nossas vidas, que mudou a nossa história. Mudou. Então, mudou completamente a nossa direção, o nosso destino, né? Nos trouxe vida, nos trouxe paz, nos trouxe alegria, nos trouxe entendimento. Hoje não andamos mais como os cegos, né? Batendo de um canto para o outro. Hoje nós sabemos qual é a direção. Glória a Deus por isso. Que nos enviou o Espírito Santo, conselheiro, consolador, ajudador, amigo fiel, que habita dentro de nós, habita dentro de você. Você não está sozinho, entenda isso. Amém? Você não está só. Existe alguém habitando aí, morando dentro de você. Você já imaginou você dentro de uma casa com um inquilino lá dentro e você não dá nem as horas para ele? Já imaginou? Experimenta, amados, acordar e dar bom dia ao Espírito Santo. Experimenta acordar e ter comunhão com ele. E dizer assim, senta aqui, vamos bater um papo. Amém? Experimenta fazer isso, querido, que você vai ver. Fé, né? Isso mesmo. Pela fé, não tem nada a ver com os 5 sentidos. Não. Né? Você ora, você entende a presença do Espírito Santo junto com você. Queridos, é pela fé. Porque não tem nada a ver. Né? Se não for pela fé, você vai acreditar naquilo que você está vendo, naquilo que você está ouvindo, mas entender que o Espírito Santo de Deus, ele está ali com você em todos os momentos. Amados, isso é pela fé. Amém? Graça, minha irmã está assistindo, Marileide, Erinha, eita, Glória, Antônio Neto, Arthur, minha gente, tá a família Melo todinha. Luziene, lá de Caraúba, meu Deus, que povo glorioso, Júlia. Cheio para vocês, viu, meu povo? Lani. Daia linda. Glória a Deus. Irmãos, olha, eu quero dizer algo para vocês, viu? Tem um monte de gente aí pedindo para a pastora cantar, então eu vou botar ela para cantar. Como é, Gabriel? Aquela música do tempo de abundância. Estão vindo o tempo de refrigério. Vai, Gabriel. De alegria, de regozijo. Misericórdia, Jesus. Me ajuda aí, pastora. Olha, é melhor a gente falar a palavra do que cantar, viu? Luiz, me ajuda, Luiz. Olha aí, pastor Magno, por favor, não. Agora eu vou cantar. Meu Deus do céu. Você sabe, queridos, onde é que está a verdadeira alegria? A verdadeira alegria está em Cristo, amados. Né, Riquinha? Amém. Minha gente, a verdadeira alegria está em Cristo, sabe? Porque em meio a um caos desse, existe um povo que celebra, minha gente. Existe um povo que sabe onde está seguro, que sabe em quem tem crido, sabe? Isso o Salmo mesmo. 90, o Salmo 121, né?
Ele diz assim, ó, eu elevo os meus olhos para os montes e eu pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu elevo hoje os meus olhos à palavra. Eu elevo hoje os meus olhos aquilo que está escrito ao meu respeito. Edileuza, meu amor. Eu elevo hoje os meus olhos, queridos, para aquilo que Deus ele já fez para mim por meio de Jesus Cristo. Sabe de uma coisa, querido? Tira os seus olhos da situação e bota os seus olhos diante de Deus. Sabe? Isso. Que a fé ela seja gerada no seu coração, que você seja encorajado. Aleluia. Sabe? Hoje à noite, pelo poder da palavra, pelo Espírito. Sabe? Efésios no capítulo 1. A partir do versículo 15, Paulo faz uma oração extraordinária, que eu amo essa oração. Ele ora para que os olhos do entendimento sejam iluminados e você compreenda, que você tenha a convicção do seu chamamento. Você nasceu com um propósito, querido. Amém? Você nasceu com um propósito e não é a situação que vai definir quem você é. Isso mesmo, uma situação momentânea não nos define, mas a palavra que é eterna, ela sim, ela nos define, ela sim. É segurança, é vida, ela é a verdade sobre mim e sobre você. Aleluia. Amém, amado? Eu amo demais vocês. Se deixar aqui, a gente fala da palavra a noite toda. A gente já vai estar 1 hora de live, amém? Falta 4 minutos. Eu vou cantar para a gente encerrar, amém? Eu declaro sobre a sua vida, amado, um novo tempo, amém? Eu declaro tempo de abundância, eu declaro tempo de alegria. Eu declaro que tudo aquilo que o diabo tentou tirar de você, sendo restituído 100 vezes mais, amém? Levanta a tua cabeça, lembre-se que você é discípulo de Cristo. Lembre-se que há poder, Deus te deu ousadia, Ele te deu autoridade. Então, não se levante de manhã com a cabeça baixa, não. Levante. Eu sou embaixador do reino. Eu tenho ousadia, eu tenho intrepidez. E começa a lançar, amado. Anda na tua casa inteira lançando a palavra. Coloca versículos pregados nas paredes para que você possa ver, para que você possa enxergar a palavra. Coloca ministrações, coloca louvores. Começa a louvar o Senhor, amados. Mesmo que a circunstância esteja dizendo assim, chora. Se tranca num quarto, vai chorar. Começa a rir pela fé. Decida se alegrar pela fé. Amém? E tem um louvor que diz assim, que ela estava cantando. Diz assim, ó, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. Eu já posso ver como, pelos olhos da fé, você vê o tempo de abundância chegando na tua casa, o tempo de abundância chegando na tua família, tempo de abundância chegando no teu trabalho. Lembre-se, aonde você botar a planta do teu pé e a palma da tua mão, esse lugar é abençoado. E põe as mãos sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre os seus familiares. E declare bênção sobre a vida deles. A tua mão ela foi feita para abençoar. Aonde você colocar a palma da sua mão, esse lugar é abençoado. Amém, queridos? Amo todos vocês. Até amanhã, amém? Amém, pastora? Iris, meu amor, um beijo, viu, Marilei? Dá um cheiro bem grande na Neném. Janaína, que está lá em Recife. Meu Deus, que povo maravilhoso, viu? Amém, amados. Nós vamos estar aqui amanhã falando sobre renovação da mente. Isso. Amém. Eu declaro que eu oro nessa noite, queridos. Iris, falando aí, eu lembrei, né, de um amigo nosso, lá de Umari, chamado Dedé, um cara extraordinário, amém. Que está hospitalizado, eu creio em Dedé se levantando daquela situação, em voltando para sua casa, aleluia, voltando para os seus filhos, voltando para sua família, em nome de Jesus. Amém. Também amém, declaro amém. essa palavra sobre a vida de Lucineide, né? Amém, amém. Que está hospitalizada, mas eu declaro ela saindo daquele lugar. Em nome de amém, Jesus. queridos, abençoada com sua criança, amém. com seu bebezinho. Amém. Eu declaro cura sobre a vida de Lucineide, sobre a vida de Dedé. Em nome de Jesus. Eu declaro em nome cura, de Jesus. querido, sobre a sua vida. Eu declaro você tendo uma noite de paz. Eu declaro você tendo uma noite, amado, de comunhão com o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu declaro bênção sobre a sua vida. Nós amamos vocês, amamos a vida de cada um de vocês. Queremos dizer que nós estamos disponíveis, né, pastora? Isso mesmo.
Amém, Para queridos? cantar não, para orar, para ler a palavra. Durmam em paz, em nome de Jesus. Amém. Tenham um sono dos justos. Lembrando Glória a que Deus. Deus está no controle de tudo. Ele tem guardado a tua casa, a tua Sim. família, Amém. os teus filhos. Nada vai faltar. Deus está Glória a colocando Deus. tudo em ordem, amém? Obrigada. Lança a palavra Amém, na tua amém. casa, muda o ambiente, amém? Aleluia. Lança a palavra, amém? Glória E a você Deus. vai colher dos frutos dos seus lábios. A Em Bíblia nome de diz: Jesus. vida e morte estão no poder da língua. Decida escrito. falar vida, decida falar Amém. vida, decida liberar Amém, vida, amém, palavras amém. de vida, palavras de paz, palavras de Glória a alegria, Deus. palavras de ânimo, palavras de motivação, palavras que as pessoas vejam Cristo em cada uma delas, amém? Então fiquem Aleluia. todos na paz do Senhor. Boa noite, até amanhã. Nós amamos vocês, viu? Amém? Amo você, meu povo. Oi, Sara. Sorriso, Sara. Tchau. Amo vocês. Amo vocês.